Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre esses dois alicates da marca Fujiya. Eu vou contar um pouco sobre a história da marca para vocês e vou mostrar ambos os alicates em detalhes e fazer alguns cortes com eles. E fica até o final, que eu tenho uma surpresa ainda para mostrar para vocês. Então vamos pro vídeo. A Fujiya é uma marca japonesa, hoje mundialmente famosa, que foi fundada em 1923 em Osaka, ainda sob o nome de Mashimoto Iron Works. O seu fundador foi um homem chamado Saishiro Mashimoto. Seus produtos eram de tão boa qualidade e com excelente acabamento que em 1956 eles foram apresentados ao imperador do Japão. O sucesso da empresa foi aumentando e em 1968 eles criaram uma nova fábrica e uma nova sede em Matsubara, Higashi, Osaka. Local esse onde eles permanecem até hoje. Ainda nesse ano, buscando cada vez mais qualidade nos seus produtos, a empresa introduziu a Komatsu Mei Press na sua linha de produção pela primeira vez no Japão. Poucos anos depois, em 1973, a empresa é nomeada como Fujiya Paint Company. 20 anos depois, a empresa sofre novamente um renome, aonde se torna a Fujiya Company. Em 1998, o neto do criador, Yasunobu Nozaki, assume a presidência da empresa. E isso guiou a empresa em direção à diversificação e à globalização. Em 2002, a empresa muda o seu logo e em 2007 abre a sua primeira subsidiária fora do Japão, a Fujiya Vietnã. A Fujiya informa que mesmo sendo fora do Japão, ela é uma empresa 100% da Fujiya e que todos os trabalhadores recebem treinamento de japoneses e mantêm a mesma qualidade de produção. Em 2011, incluindo essa nova unidade do Vietnã, a Fujiya então passa a se chamar Fujiya International Company. Nos próximos anos à frente, a Fujiya incorpora mais duas outras companhias, a Victor Company e a Wise Company. E essas 4 empresas passam a fazer parte do chamado Fujiya Group. O grupo tem hoje mais de 260 empregados e mantém a tradição e tecnologia por mais de 90 anos. A visão da empresa é a diversificação dos produtos, a globalização e que os trabalhadores da empresa curtam não só o trabalho, como também a sua vida pessoal. A empresa tem como lema qualidade em primeiro lugar e toda a sua linha de produtos segue em rigorosos controles de qualidade durante a linha de produção. Todo o processo começa ainda na forja e nas famosas prensas Komatsu Mei Press. A Fujiya entende que grande parte da qualidade dos produtos dela vem exatamente desse processo diferenciado de prensa. Na sequência, os alicates passam pelo processo de desbaste, onde rebarbas são retiradas e seguem então para a montagem. Durante a montagem, eles já são inspecionados e verificados e corrigidos qualquer desalinhamento. O próximo passo, os alicates passam então para o enrijecimento das arestas de corte por indução. A Fujiya informa mais recentemente que introduziu o processo a laser também de enrijecimento, mas não menciona quais modelos de alicate utilizam a indução e quais utilizam o enrijecimento a laser. O próximo passo é a afiação da aresta de corte, e nesse momento é fundamental que arestas de corte que sejam tão firmes e rígidas não batam exatamente uma contra a outra, o que alteraria não só a afiação, como a sua durabilidade. A aresta de corte dos modelos de corte diagonal precisam ter uma leve sobreposição das arestas, porém se essa sobreposição não for preciso o suficiente, o alicate simplesmente não corta. Portanto, a Fujiya trabalha muito sobre esse alinhamento para que os alicates dela tenham um corte superior ao mercado. E a última etapa é o polimento. A Fujiya entende que alicates que não têm um bom acabamento não são atrativos para o consumidor. Com isso, ela investe bastante no acabamento do alicate. A Fujiya tem uma grande linha de produtos que começam desde os alicates de corte, incluindo os alicates de corte de plástico e alicates de precisão, os alicates universais, alicates de bico, chaves de boca ajustáveis, alicates bomba d'água, decapadores, martelos e até porta-ferramenta. Mais recentemente, a Fujiya lançou essa linha chamada de Kurokin, que tem essa combinação de cores em preto e dourado. Toda a linha Kurokin segue essa identificação visual. Vamos começar aqui pelo alicate universal. Esse é o alicate modelo 3000N225BG da linha Kurokin. Esse é um alicate de 225 mm, mas a Fujiya também tem esse exato modelo no tamanho de 200 mm. Existe um outro modelo ainda na linha Kurokin, que no lugar do crimpador, possui uma área de desbaste para os parafusos. Mas interessante porque a Fujiya também tem um alicate muito parecido com esse, que é o modelo chamado Zero Black. O alicate ele é praticamente o mesmo, mas possui um polimento diferenciado na aresta de corte, chamado Mirror Blade. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no alicate de corte. Aqui na parte de trás da caixa, alguns detalhes das especificações e das funcionalidades do alicate, e a informação aqui embaixo de que ele é feito no Japão. Quando você tira o alicate da caixa,
a primeira coisa que você percebe é realmente o acabamento do alicate. A Fudia não informa qual é o tipo do acabamento que ela coloca no alicate, mas ele é como se fosse uma espécie de um cromo na cor preta. O alicate ele é muito bem usinado e você não sente nenhuma rebarba. Os primeiros mordentes eles são linhas na horizontal, mas eles são voltados para trás. Isso faz com que a prensão dele seja bem firme. Observa aqui que quando ele pega, ele prende muito bem. O primeiro mordente possui ainda um pequeno espaçamento, mas nada significativo. Já o segundo mordente ele tem o objetivo de pegar objetos cilíndricos ou porcas e parafusos. Pegando aqui um cabo de 3 vias, dá para ver como o encaixe dele é muito bom. A mesma coisa aqui para esse parafuso. Observa como ele encaixa aqui nos mordentes. Logo abaixo do segundo mordente, a gente tem a aresta de corte. E dá para ver claramente que no desenho desse alicate foi priorizado o tamanho da aresta de corte. O alicate tem aproximadamente 19,6 milímetros de aresta de corte. E aliado a essa grande aresta de corte, a Fudia introduziu a alta alavancagem, que é quando o pivô do alicate é descentralizado e movimentado mais em direção à aresta de corte. Isso faz com que você ganhe mais alavanca e exerça menos força na hora de cortar alguma coisa. Espera mais um pouco que eu vou cortar um pouco com ele daqui a pouco. Mas aqui embaixo, a Fudia colocou um crimpador de terminais e introduziu esse modelo mais clássico de cabos, que tem um perfil mais afinado e mais áspero aqui na lateral. É interessante que esse cabo lembra muito os nossos alicates nacionais, que se assemelham também nesse formato, inclusive aqui nas laterais. Mas é interessante observar que o cabo é bem mais fino e acompanha a espessura do alicate. Todo o cabo é feito num mesmo componente, e essa parte áspera lateral dá uma sensação de ser emborrachado. Ele possui esse leve ressalto que encaixa muito bem nesses dois dedos aqui na mão. Aqui no final do cabo o logo da Fudia e aqui no final o gancho para o safety cord. Esse gancho ele é metálico. É interessante que ele leva um parafuso, onde se você quiser você pode retirar e colocar do outro lado. Mesmo ele sendo um alicate tão grande, eu achei interessante que esse fato do cabo ser mais fino faz com que ele seja um pouco mais maleável. Eu acredito que se a Fudia colocasse um cabo mais grosso ou mais largo, esse alicate seria mais difícil de ser manuseado. Uma outra grande vantagem do fato dele ser mais fino é que ele se encaixa em praticamente qualquer bolso de porta-ferramenta ou de alguma bolsa com facilidade. Você vê que ele até sobra. Um outro ponto é que o peso dele está voltado mais para o cabo. Quando a gente coloca ele também sobre a mesa, ele fica afastado do chão. O alicate inicialmente veio um pouco mais preso, mas depois de um pouco de lubrificação, ele soltou um pouco mais. Mas ainda não soltou completamente. Vamos agora para o alicate de corte. Esse é o modelo 770-200BG. A Fudia possui mais dois outros modelos de alicate de corte diagonal. O modelo 700N-200BG ele é um modelo de corte diagonal de alta alavancagem e que possui uma lâmina para cortes mais fortes. Ela também possui o modelo 7700N, também de corte diagonal e alta alavancagem, que possui um modelo de lâmina reta e que é para cortes com média dureza. E esse modelo 770, também de corte diagonal e que possui uma lâmina curva para cortes leves. A principal diferença entre todos os três modelos está exatamente aqui na lâmina. Observa como essa lâmina tem um formato curvo. O objetivo desse tipo de lâmina é para que você tenha cortes que fiquem bem rentes em regiões planas. Um dos pontos mais interessantes da precisão dessa aresta de corte é que você passa o dedo e você simplesmente nem sente a aresta de corte. Mas quando você abre o alicate, é impressionante como ela é afiada. Como essas arestas são mais finas, elas conseguem ser extremamente afiadas, mas são voltadas para cortes de materiais mais macios. Enquanto o modelo de corte diagonal normal, de alta alavancagem, tem a capacidade de corte de um fio piano de até 2,5 milímetros, esse modelo não pode cortar fio piano, mas tem na especificação um corte para aço de até 2,5 e cobre de até 3,5 milímetros. Diferente também do alicate de corte diagonal comum, ele possui o que a Fudia chama de Micro Mirror Blade. Isso significa que a aresta de corte ela é polida. Com isso ela consegue um corte mais limpo, mais fácil e sem rebarbas no material. Esse modelo, ao contrário dos outros, não possui alta alavancagem e vem com a mola para facilitar a movimentação. Ele também segue a linha de identidade visual da Kurokin, o Black and Gold, e por isso recebe o BG aqui no final. O 200 significa que ele é um modelo de 200 mm. A Fudia também tem esses alicates num tamanho menor, em 175 mm. Um dos pontos interessantes desse modelo de mola é que quando o alicate está relaxado, a abertura não fica excessiva. Então você não fica fazendo força para manter o alicate na sua mão. Caso você não queira utilizar ele com mola, você simplesmente pode tirar a mola e trabalhar com ele do jeito normal. Esse modelo também veio bem menos preso do que o modelo anterior, porém ainda tem uma leve resistência. O alicate de corte segue o mesmo padrão de cabo do alicate universal e também possui o suporte para o safety cord. O balanço e peso dele também é muito bom e ele também não encosta no chão. Vamos agora medir os alicates. O modelo de corte tem um tamanho total
de 210 milímetros e de cabo em torno de 13,5 centímetros. O alicate universal tem 235 milímetros e de cabo 14 centímetros. A largura do cabo do alicate de corte é de 50 milímetros e do universal 52 milímetros. Da parte metálica do alicate 26 milímetros e no universal 27,8. A espessura do cabo do alicate de corte é de 16 milímetros e da parte metálica 14 milímetros. No alicate universal de cabo 16,3 milímetros e de parte metálica 12,2. Vamos agora para o peso dos alicates. Alicate de corte 312 gramas e o alicate universal 356 gramas. E agora vamos fazer alguns cortes com esses alicates. Vamos começar aqui com um cabo de 2,5. Faz um corte bem fácil, uma decapagem. Também cortou bem fácil. Cortou bem rente. Agora vamos cortar aqui com alicate de corte. Realmente ele corta muito fácil. A decapagem com ele também é muito fácil porque a aresta é muito afiada. Observa o barulho que ele faz cortando os fios de cobre. Agora vamos para um cabo de 6 milímetros. Corta bem fácil também. Muita facilidade. Agora vamos aqui com alicate de corte. Mesmo não tendo alta alavancagem, o corte é muito fácil. Vamos aqui para um cabo paralelo de 2,5. Também corta bem fácil. Vamos para o alicate de corte, pegando mais embaixo. Também corta muito fácil. Vamos agora para 16 milímetros. Também corta com muita facilidade. Vamos para o alicate de corte. E também muito fácil. E por último, vamos aqui para um cabo PP de 3 vias. Esse já tem que abrir bastante o alicate, mas ele corta também com facilidade. Vamos agora para o alicate de corte, posicionado. E também corta muito fácil. Precisou de um pouco mais de força, mas cortou fácil. E agora vamos fazer uma crimpagem aqui com o alicate. Vamos lá, alicate aqui posicionado. Vamos lá, apertei. Olha como é que ficou a crimpagem dele. Ficou bem firme. Então vamos agora para as conclusões finais. Realmente é impressionante a qualidade no acabamento dos alicates. Você nota claramente a precisão japonesa em cada um dos detalhes. O universal, mesmo sendo um alicate de tamanho bem grande, ele é afinado o suficiente para ainda te trazer a mobilidade. Ele vai agradar muito as pessoas que gostam de cabos mais finos e também de modelos como esse. A escolha desse acabamento escurecido realmente traz um diferencial visual que atrai nesse alicate. É claro que depois de alguns cortes, você já começa a perceber que o material do acabamento começa a se desgastar um pouco. E também ainda sobre a aresta de corte, o corte e precisão dela são muito bons. A alta alavancagem, com certeza, é um diferencial. Incorporar um crimpador ao alicate também foi uma ótima decisão da Fujiya. Mas um ponto importante lembrar é que esse não é um alicate isolado. E sem dúvida um último diferencial é ter colocado o suporte para safety core. O alicate de corte com certeza confirmou a fama da Fujiya na afiação e precisão dos seus alicates. É impressionante que mesmo esse modelo sem alta alavancagem, como que ele corta fácil. Nesse modelo você também tem a vantagem de poder utilizar ou não a mola. Aqui na aresta de corte, você também consegue observar o leve desgaste no acabamento. Se você trabalha grande parte do tempo com diâmetros de cabos que vão até 6 milímetros, com certeza esse tipo de alicate de corte mais afiado vai facilitar muito o seu trabalho. E por último, eu quero mostrar para vocês esse alicate da Victor Company, que é parte do grupo da Fujiya e que merece um review exclusivo só dele. Eu queria agradecer a Fujiya por ter enviado esses alicates direto do Japão para que eu pudesse testar e fazer um review aqui para vocês. Deixo aqui meu muito obrigado. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe nos comentários o que você achou sobre esses dois alicates e siga a gente também no Instagram, @canal Meu Review, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado, um abraço.